Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, muitíssimo que sim. A gente está ao vivo. Professores da Educação Infantil em Debate. Eu sou o Gi Carvalho. Quero saber de onde é que você está assistindo essa nossa live. Eu estou falando com vocês aqui de Tucano, na Bahia. Vamos tentar fazer essa live, vamos ver se a internet ajuda a gente, tá bom? E sobre qual tema é que a gente está querendo falar hoje? Qual é o tema do dia? Que na verdade é o tema do dia de ontem. A colega pediu que a gente abrisse uma live sobre, né? Aquela questão que a gente busca sempre da criança, né? Ser propriedade da escola, ser propriedade do Estado, ser propriedade da família, né? É uma tal de uma treta pedagógica. Inclusive, essa semana se chatearam muito comigo por usar a expressão treta pedagógica. Acho que quem se chateia não acompanha esse grupo aqui há 10 anos e não sabe como essa expressão pra gente é uma forma de tornar um pouco mais leve os nossos debates, né? As nossas construções de conhecimento. Mas vamos lá? A nossa pauta de ontem dizia bem assim: algumas pessoas defendem que as crianças tenham acesso apenas ao que os pais consideram adequado para elas. Porque, segundo eles, os pais têm o direito de educar os filhos do modo que desejam. É o tal direito à individualidade das famílias. Mas, e o direito de cidadão das crianças de ter acesso a uma educação de qualidade, onde se descobre que no mundo existe toda a diversidade de ideias e pensamentos? Se considerarmos apenas as famílias, não estaremos atropelando assim os direitos das crianças e tratando-as como folhas em branco, onde se imprime apenas a vontade de seus familiares? Isso seria educação ou adestramento? E mais, como a escola seguiria o desejo de cada uma das famílias sem atropelar os documentos oficiais? Que tipo de educação seria ofertada pela escola se estivesse a negar às crianças a reflexão sobre o mundo em que vivem? Apresentar para as crianças apenas as ideias de sua família, de suas famílias, é considerá-la um cidadão ou uma propriedade? E aí eu pedi aos colegas que opinassem com respeito. E pedi mais aos colegas para lembrarem que nas nossas tretas pedagógicas, as nossas tretas pedagógicas vá para além da nossa opinião pessoal, daquilo que a gente acredita. É para se considerar os documentos oficiais da profissão de professor. Então eu esperava que quando os colegas fossem opinar acerca desse tema, né, eles estivessem levando em consideração os 4 pilares da educação da Unesco. Eles estivessem levando em consideração a Constituição Federal, que fala sobre a educação, que é um dever, não é um direito, é um dever da família e do Estado. E quando a gente coloca a educação como um dever do Estado, a gente entende que o professor é a figura que representa o Estado na educação dessas crianças. A gente entende que se os profissionais de educação levarem em consideração os 4 pilares, eles vão entender uma educação para além do ensinar. Então, não vai existir, por exemplo, não existiria, levando em consideração os documentos oficiais e a educação do século XXI, não existiria argumentação com base em escola ensina e família educa. Divergentes, todas essas opiniões também sem embasamento nos documentos oficiais, vinda de professores, profissionais de educação, nos mostra um cenário um tanto quanto preocupante, porque nós temos profissionais de educação que não leram ou não entendem os documentos oficiais ou desconsideram totalmente o estudo científico feito em cima da questão do desenvolvimento e aprendizagem da criança. E mais, muitos profissionais aqui de educação infantil que não fazem a menor ideia do que consta dentro, né, do próprio que fazer da educação infantil. A educação infantil não tem nada a ver com o ensino infantil. A gente colheu falas de colegas aqui que falaram acerca da escolarização. Escola é para escolarizar.
né? Escola não é para educar, quem educa é o pai, quem educa é a mãe. Mais um equívoco sem tamanho, porque a gente sabe que na educação infantil, né, os pilares, digamos assim, vou colocar como os pilares da educação infantil, né, que é aquele binômio, é educar e cuidar, não ensinar e cuidar. Não trazer a educação infantil para um aspecto de assistencialismo, onde eu ensino o beabá e a família educa sobre tantas outras questões. Porque a gente está falando aqui de um cidadão de direito, a gente não está falando aqui de um infante que é propriedade da sua família, ok? Espero que isso tenha ficado bem claro. A primeira consideração que a gente coloca para esse post e para qualquer treta pedagógica que a gente traz dentro desse grupo e dos nossos outros grupos é: leiam os documentos oficiais, ok? Leiam os documentos oficiais. Em se tratando de educação infantil, Base Nacional Comum Curricular, educar e cuidar, não ensinar e cuidar. Em se tratando de Constituição Federal, a educação é um dever, não é um direito, é um dever da família e do Estado, e os professores sim educam. Em se levando em consideração os temas transversais, não para a educação infantil, mas documentos mais antigos, como que trazem a questão dos temas transversais, a gente não pode, de maneira nenhuma, apoiar uma educação, mesmo no Fundamental 1, ou no Fundamental 2, que esteja desatrelada, desassociada de realidade. E mais, em se tratando da educação infantil, eu acho que muitos professores precisam entender o que é currículo na educação infantil. E o currículo na educação infantil não é alfabeto, né, numerais, né? Não, o currículo na educação infantil é todo o que fazer do professor. É tudo o que acontece dentro do espaço, desde o momento que a criança entra até o momento que a criança sai. E dentro da casa da criança, ela continua aprendendo, ela continua sendo educada. Então, isso é algo que precisa ficar muito claro para qualquer pessoa que adentra o espaço da educação infantil para ser professor de educação infantil. O básico da educação infantil, do especialista da educação infantil, é entender que se trata de educação e não de ensino. Então, escola educa, escola não ensina somente, ok? Mas houveram tantas opiniões divergentes, tantas questões sendo pautadas nessa nossa treta pedagógica, e algumas deixam a gente bem quietas. Como, por exemplo, quando alguém fala de militância. As pessoas assim, o professor está usando a sala de aula para militar. Então, qualquer professor que aborde questões sociais é o professor militante. Ora, então, a partir do momento que eu entro numa sala de aula e trago aspectos do dia a dia da criança, em que ela verbalize as condições em que ela vive, e eu trabalho com essa criança no sentido de fazê-la entender que ela transforma a realidade em que ela vive a partir da análise, da observação dessa realidade, isso para muitas pessoas é militar. Quando eu trago para a sala de aula, as crianças trazem, porque todo o currículo da educação infantil, ele deve levar em consideração o interesse da criança e a criança enquanto protagonista. Então, se eu estou trabalhando lá dentro de um projeto, como o projeto Identidade e Autonomia, e a criança sinaliza que a família dela é uma família onde a formação é do papai e ela e o irmão dela, essa é a família da criança. Se a outra sinaliza, eu moro com a minha mãe e com o meu pai, essa é a família da criança. Quando ela desenha a família, ela vai desenhar a mãe dela, o pai dela, ela, a mãe dela, o pai dela, ela, o irmãozinho. Quando ela desenha a família dela, se porventura ela mora com a avó, apenas com a avó, e ela não tem pai presente, não tem mãe presente, ela vai sinalizar que a família dela é formada por ela e pela avó. Ou que a família dela, quem mora na casa dela, é a mãe dela, a tia dela e ela. Ela vai sinalizar que na casa dela moram as duas mães dela e ela.
mora os dois pais dela e ela. Então, a diversidade, ela vem para a escola, ela adentra o espaço escolar sem que o professor precise falar disso ou daquilo. Mas no momento que a criança da educação infantil vem para o centro enquanto protagonista e sinaliza para outras crianças que existe toda essa diversidade familiar, o papel do professor não é pegar o tema sobre família e esconder esse tema debaixo do papel, porque existe um pai ou uma mãe que quer que a escola siga o currículo que ele determina. Por quê? Professor de educação infantil, de Fundamental 1, de ensino superior, que se preze, não segue o currículo que a família criou. Por quê? Os familiares não são especialistas em educação. Os familiares acreditam que eles entendem, que eles sabem o que é melhor para a educação dos filhos deles. Mas nós temos, por exemplo, 20 crianças dentro de uma sala de aula. No mínimo 40 pais. Cada uma das famílias tem os seus valores. Educa a criança para aquilo que eles acreditam que é algo que a criança deva aprender. Agora imagina, você tem um monte de pai numa sala de aula que quer que você ensine o filho dele, mas sem falar para o filho dele que existe a religião evangélica. Ou sem falar para o filho dele que existe uma diversidade familiar. Ou sem falar para o filho dele que existe racismo no mundo e que as pessoas sofrem preconceito por conta da cor da pele delas. Porque eles acreditam que crianças não podem ter acesso a esses temas. Como se as crianças vivessem dentro de uma bolha em que elas não sofressem socialmente os preconceitos que estão arraigados dentro da sociedade. É aquela velha máxima de tapar o sol com a peneira. Se nós temos os pilares da educação e um professor me diz que a função dele é apenas ensinar, ele está considerando apenas um dos pilares, que é aprender a fazer. Só que no mundo a gente não aprende apenas a fazer. E se o professor começa a considerar o documento oficial da educação infantil, que é a Base Nacional Comum Curricular, a primeira coisa que ele precisa ter contato é com os direitos de aprendizagem. E os direitos de aprendizagem são direito de conviver, direito de explorar, direito de expressar-se, direito de conhecer-se, direito de participar e direito de brincar. Se a gente fosse levar em consideração apenas o ensino, quando a gente fala de direito de conviver, e a gente fala aqui, o primeiro direito de conviver. Com quem? Com outras crianças e adultos. Em pequenos e grandes grupos. Utilizando diferentes linguagens. Ampliando o conhecimento de si e do outro. E quando a gente fala no conhecimento de si e do outro, implica em entender que o outro é diferente de mim. O outro não é igual a mim. A máxima de que nós somos todos iguais é uma máxima levada a cabo por um dogma de determinada religião. Sim, nós somos todos iguais diante de uma divindade, que é a sua divindade. Mas, em sociedade, nós somos todos incrivelmente diferentes. Enquanto indivíduos, nós somos incrivelmente diferentes. E em questão de gênero, por exemplo, nós sofremos de forma diferente e temos direitos também diferentes, de acordo, inclusive, com o nosso gênero. Uma das colegas colocava que a escola não pode ensinar igualdade de gênero. E a gente sinalizava para a colega o que seria igualdade de gênero. Você acredita que as pessoas devem receber tratamento diferenciado de acordo com o gênero da pessoa? Então, quer dizer que se eu sou mulher, eu tenho que receber menos que um homem. Eu sou um cidadão de segunda classe. Entende? Para além da questão do preconceito em relação à mulher, do sexismo, da misoginia, para além de tantas questões que a escola constantemente, através de professores que se negam a seguir os documentos oficiais, o que é que muitos professores fazem? No Dia da Mulher, eles não falam sobre a luta da mulher na sociedade.
No Dia da Mulher, eles pintam cartazes, fazem mulheres de papel crepom com várias flores, trazem a mulher para um espaço de fragilidade, coloca isso nos murais da escola e escrevem lá que a mulher é aquela que dá a luz. A mulher é aquela que cuida da família. A mulher é aquela que ama incondicionalmente. E isso está muito longe, muitíssimo longe do que é o trabalho com a questão do Dia da Mulher. Isso é tapar o sol com a peneira. Isso é fugir de temas que são necessários serem discutidos socialmente. Voltando aos direitos, uma criança precisa conhecer-se. Falei sobre o direito de conhecer-se, acho que a semana passada. Onde a criança precisa construir a sua identidade pessoal. Quem sou eu no mundo? Quem é essa pessoa aqui? Como é que eu sou? Como eu sou enquanto pessoa? Qual a cor dos meus olhos? Como é que é o meu cabelo? Qual é a cor da minha pele? Como é que as pessoas lidam com a questão do meu cabelo ser crespo? Desculpa, gente, derrubei a caixinha. Como é que as pessoas lidam com a questão do meu cabelo ser crespo? Como é que as pessoas lidam com a questão de eu ter formas mais cheias? Como é que as pessoas lidam com a questão de eu ser muito pequena? Como é que as pessoas lidam com a questão dos meus olhos serem dessa ou daquela cor? Identidade pessoal. A criança precisa construir uma identidade social. Qual é o meio em que e cultural? Qual é o meio que essa criança vive? Como é que é o meu bairro? O que é que passa na porta da minha casa? Tem um esgoto a céu aberto na porta da minha casa? Onde eu moro tem saneamento básico? Onde eu moro tem posto de saúde perto para quando eu estiver doente, para quando alguém da minha família estiver doente? Qual é o impacto do preconceito? Qual é o impacto da violência simbólica dentro do meu espaço social? Como é que vive o meu colega que mora em determinado bairro e como é que eu vivo? Como é que a sociedade me trata e como é que a sociedade trata o meu colega? Porque no momento que você aprende a entender que existem outras realidades, você desenvolve empatia. Para chegar num grupo de professores de educação infantil, sendo um professor de educação infantil em debate e dizer assim, eu sou favorável à igualdade de gêneros. E não, a gente não pode falar de igualdade de gênero como se existisse um cidadão de segunda classe. Ora, vamos ensinar as crianças a respeitar todo mundo. Como é que as crianças vão respeitar todo mundo se dentro da sociedade existem professores e pais que acreditam que existe cidadão de segunda classe dentro de um preconceito velado? Eu não estou falando aqui que alguém está dizendo, ah, mas eu odeio mulher, ah, mas eu odeio homossexual, ah, mas eu odeio negro. Não, esse preconceito é um preconceito que é escancarado. O escancarado, ele é muito fácil, entende? O escancarado, ele é muito fácil, porque se a pessoa escancarar o preconceito dela, a gente vai lá e rebate. Mas o preconceito velado não. O preconceito velado é esse que diz, a gente só vai ensinar as crianças que todas as pessoas são iguais. Não, as pessoas não são iguais e as crianças têm essa percepção. E como é que elas têm essas percepções? Através de práticas na escola mesmo. Onde quem sempre é escolhido para fazer determinado papel é a menina branca de olho claro. Onde quem sempre é escolhido para fazer determinado papel numa peça teatral é aquela criança que a mãe pode comprar aquele vestido bonito para poder ela se apresentar no dia. É onde constantemente a menina negra está sendo chamada de cabelo de picho, está sempre alguém dizendo que ela fede, e nós temos um professor que acredita que não existe bullying. Porque na minha época não era assim. E aí eu convido vocês a buscarem uma outra treta pedagógica que existe aqui nesse grupo. Nessa outra treta pedagógica, a gente pediu aos colegas que fizessem o seguinte. Gente, sinalize um momento traumático que você viveu na escola. A gente não colocou sinalize um momento traumático que você viveu com o professor. Repare bem.
Porque muitos professores sofrem assédio moral por parte dos seus gestores, por parte dos coordenadores, por parte de donos de estabelecimentos de ensino, por parte dos próprios colegas. Então eu pedi aos colegas, coloquem aí o que vocês viveram de negativo dentro da escola. Mas eu também fiz um outro post onde eu pedi, coloca aqui as marcas positivas que vocês tiveram da escola. Agora vão lá buscar o post do que de positivo, das marcas positivas da escola e vá lá contrapor com as marcas negativas da escola e você vai perceber que os traumas vividos na infância na escola, tem relatos de colegas que têm traumas de 50 anos, 52, 54 anos, de professores que não deixaram a criança ir no banheiro fazer xixi. Vários relatos de crianças que fizeram xixi na roupa. Porque o professor controla o xixi da criança. E o xixi da criança não é para ser controlado. A criança não deve pedir para ir ao banheiro. Ela deve sinalizar, estou indo ao banheiro. Porque no momento que ela está com vontade de fazer xixi, é aquele momento que ela tem que ir. Ah, mas tem menino que quer ir fazer xixi toda hora. Quando uma criança quer sair para fazer xixi toda hora, a aula está desinteressante. O espaço da brincadeira não está prestando. Porque uma criança que está num espaço bom, numa aula boa, numa interação boa, numa socialização boa na sala de aula, ela não sai a cada segundo para fazer xixi. Não sai. Ela não inventa uma desculpa para não estar naquele espaço. Quando a criança inventa uma desculpa toda hora para sair do espaço, é porque o espaço não está legal para ela. E aí cabe desenvolver estratégias que façam com que essa criança conviva melhor. Porque a escola é espaço de convivência. Aí uma mãe coloca, eu decido o que é melhor para o meu filho, o que o meu filho pode ter acesso e não pode ter acesso. Para você decidir sozinho, você precisa pegar o seu filho e colocar ele dentro de uma bolha. Sabe por quê? É algo que eu sempre sinalizo para pais e mães. O seu filho, ele aprende em sociedade, com todo mundo. Cada uma das pessoas que o seu filho tem contato no mundo, deixa uma marca nele. Cada uma das pessoas. Quando você leva o seu filho para a igreja, o seu filho ele tem uma impressão da igreja e do grupo social que está ali. E muitas vezes não é a imagem positiva que você acredita. Não precisa. Entendeu? Porque a criança, ela sente o mundo. Ela experiencia, ela convive naquele espaço. Ela entende quando muitas pessoas naquele espaço estão sendo hipócritas. A criança não é um ser que não pensa. Ela não é um ser que não reage, que não interage no espaço. Ela interage. E um pai, uma mãe que acredita que só levando o filho dele da igreja para casa vai fazer com que essa criança cresça com determinados valores sem questionar esses valores, é um pai iludido. Porque os valores serão questionados. Inclusive o que se fala e não se vive. Um pai e uma mãe, por exemplo, que diz para um filho que ele não pode mentir, mas que quando alguém liga, ele diz assim, fala que eu não estou aqui, ele está ensinando através do exemplo. Você deve falar que as outras pessoas não devem mentir, mas minta. Porque tem hora que é necessário que se minta. Pais que têm medo do que os seus filhos escutam na escola não são pais que têm um diálogo aberto com os filhos na casa deles. Existem muitos pais, inclusive, que estão muito iludidos, acreditam que eles dialogam com os filhos. Eles não dialogam com os filhos. Eles impõem a forma de pensar deles para os filhos. Eles negam aos filhos o entendimento que o mundo é diverso. Eles querem negar à criança que existe uma diversidade de credos religiosos, que existe uma diversidade de formações familiares, que existe uma diversidade de ideias e de formas de pensar o mundo. Então eles não dialogam com os próprios filhos. Porque se eles dialogassem com os filhos, eles ficariam muito felizes de no momento que a criança ter contato com determinado tema na escola, ele chegar em casa, sentar-se com ele, pesquisar sobre o tema e aí conversarem sobre o tema. E aí entenderem que a criança, que o adolescente tem uma ideia sobre determinado tema. E não adianta você fazer um sermão de 1 hora na cabeça de uma criança para incutir na mente dela determinada coisa. Porque nós não somos seres robotizados.
Militância só funciona para cabeça oca. Militância só funciona em cabeça que não é ensinada a pensar. Militância não funciona em cabeça de criança e de adolescente que lê, que entende o mundo, que pesquisa e que busca. Porque os professores que me ensinaram sobre tantas questões sociais e sobre analisar a sociedade e a política brasileira, são professores que hoje têm um posicionamento político diferente do meu. E olha só, incrivelmente, foram eles que me apresentaram a primeira revista Veja, com o primeiro artigo sobre questão de corrupção política, quando eu tinha 16 para 17 anos de idade. E hoje cá estou eu, para não estar no extremo da direita nem no extremo da esquerda. Para entender que a educação é um ato político. E para entender que se eu sou professor e não sigo o documento oficial, eu estou passando por cima do que fazer da minha profissão. Então, quando a gente puxa uma treta pedagógica, nesse sentido, a gente pergunta para vocês: criança é cidadão de direito ou é propriedade da família? Criança, você considera a criança cidadão de direito ou propriedade da família? Porque se a criança for um cidadão de direito, ela tem direito à educação de qualidade. Ela tem direito a lazer. Ela tem direito à educação. Ela tem direito a conviver no mundo com pessoas diferentes. Elas têm direito ao acesso ao conhecimento construído durante séculos e séculos. Ela tem direito, é o direito dela. E é o dever da família. É o dever da família educá-la para entender que ela tem esse direito. Agora, se a gente tem uma família que diz assim, não, o meu filho não pode ouvir falar em religião de matriz africana se não for para eu dizer que é tudo demoníaco. Então a gente vai passar por cima de uma lei federal que fala do trabalho, sobre as questões antirracistas, sobre as questões do movimento negro, sobre todas as questões que envolvem a educação no contexto do entendimento do afro-brasileiro. Então eu não sou professor. Se eu sou professor e me coloco frente à minha criança acreditando que falar sobre a Páscoa é uma coisa maravilhosa, uma coisa linda, que vai trazer valores fundamentais para a vida dos meus filhos, porque fala da morte, fala da ressurreição de Jesus Cristo, é coisa linda, que é coisa maravilhosa. Mas quando chega em determinado momento, eu não posso falar que existem outras religiões e que outras pessoas cultuam os deuses deles da maneira que eles acreditam dentro da sua espiritualidade. Dentro da sua espiritualidade, da sua fé. Dos dogmas da sua religião, eles vivem assim. Eu não sou professor. Porque isso não é ensino, isso não é educação. Isso não é educação com base na tolerância religiosa, isso é preconceito. Isso é tão somente preconceito e intolerância religiosa. Isso é catequese ou evangelização dentro da sala de aula. Ou qualquer outra coisa. Você não pode, por exemplo, porque é de Umbanda, chegar na sala de aula e começar, ou de candomblé, de religião de matriz africana, chegar dentro da sala de aula e não, vamos botar a criança aqui todo dia para poder a gente tomar um ponto. Você não pode. E isso não. Porque isso não é educação. Isso não é educação. Mas você também não pode, todo dia de manhã, colocar as crianças para fazer uma oração de determinada religião, quando você sabe que existem crianças cujos pais são de religião de matriz africana, ou são espíritas, ou são ateus. Então não é dois pesos, duas medidas. Não é valor apenas o que essa família acredita que é valor. Não é valor apenas o que aquela família acredita que é valor. Imagina só, na diversidade que existe no mundo, uma família acredita que a gente não precisa de uma educação antirracista. Porque para ela, falar de racismo é mimimi, porque não existe isso.
Aí eu chego na sala de aula, eu não posso falar sobre racismo, por quê? Porque aquela família não quer que eu fale sobre racismo. Aí o professor pula por cima de uma lei federal. O professor pula por cima de uma base nacional comum curricular. Me perdoe, isso não é ser profissional, isso não é ser professor. Ah, Gi, mas eu posso falar dos temas sem ofender as famílias. Não, você não pode, impossível. Impossível você promover uma educação de qualidade, levando em consideração os pilares da educação nacional, da educação da Unesco, levando em consideração a Constituição Federal de 88, levando em consideração a Base Nacional Comum Curricular, levando em consideração as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, sem você deixar um pai ou outro chateado. Porque as questões dos preconceitos arraigados, elas são muito fortes na sociedade. Ah, Gi, mas eu posso trabalhar, por exemplo, o tema família, e aí eu não vou pedir que a criança desenhe a família dela. Eu não vou pedir para a criança falar sobre a formação familiar dela. Eu não vou sinalizar numa atividade que existem diferentes formatos de família. Eu não vou abrir uma roda de conversa para que as crianças falem sobre como é o convívio familiar dela. Então você não está trabalhando o tema família. Se você pega uma família composta por um pai e uma mãe e um filho ou 2 filhos e manda a criança pintar, isso não é trabalhar o tema família. Não da maneira adequada. Não com a criança podendo verbalizar o que é que ela considera dentro de um contexto familiar. Como é que é a minha família? Onde é que a gente vai para se divertir? O que é que a gente faz? O que é bom de se fazer em família? Como é que é a minha mãe? Como é que é o meu pai? Passou da hora da escola impor à criança um olhar sobre ela mesma e um olhar sobre a mãe dela, um olhar sobre o pai dela. Eu lembro de uma atividade que eu fiz, daqui a pouco eu vou ler o comentário da colega, eu lembro de uma atividade que eu fiz que me deixou perplexa. Isso já faz mais de 10 anos. Não, minto, faz mais de 12 anos, que foi muito antes de eu começar a trabalhar aqui. Deve fazer uns 13 anos. Eu pedi que as crianças desenhassem a mão dela. Crianças de antiga segunda série. Pedi que elas desenhassem, fizessem um contorno na mão delas. E pedi que em cada dedo fosse colocado o nome de alguém que elas amavam. E um dos meninos começou a escrever. Ele escreveu o nome da mãe, escreveu o nome da avó, escreveu o nome da irmãzinha dele e escreveu o nome de uma colega. Aliás, de um colega da escola. E eu, na minha ignorância, na minha falta de estudo, na minha falta de observação de realidade, chego para a criança, ajoelhei. Sim, mas e a quinta pessoa? Não tem ninguém mais que eu ame. Tem 4 pessoas que você ama na vida? Sim. Sim, mas e a quinta pessoa? Tem não, bro. Tem não. Procurei um pouquinho. Olha só a ignorância do professor. Você quer fazer com que a criança entenda que ela ama mais alguém na vida. Porque é impossível a criança só amar 4 pessoas. Porque a criança ama todo mundo. Teve criança que precisou desenhar as 2 mãos para poder escrever todo mundo. Mas aquela criança só tinha 4 pessoas que ela amava no mundo. E aí eu voltei, olhei e vi que não tinha o nome do pai. E eu perguntei para a criança, da minha ignorância, de professor que não está observando a realidade. Então, e o seu pai? A criança olhou para mim, o olho lacrimejou, e ele disse, eu não gosto do meu pai. Porque o meu pai bate na minha mãe. Percebe? A criança, ela pensa. Ela entende o que é amor através do olhar dela. E ela entende que bater em alguém não é amar essa pessoa. E a partir desse dia, eu comecei a observar mais as propostas que eu trazia, que eu acreditava que eram boas propostas, mas sem entender como eu estava mexendo em algumas coisas, sem deixar que as crianças verbalizassem sobre essas coisas. Sim, eu vou desenhar aqui a minha mão e eu vou escrever o nome de 4 pessoas que eu amo. Por que eu amo essas pessoas? Como é que eu interajo com essas pessoas? Como é que essas pessoas interagem comigo?
Como essas pessoas são no meu convívio social. O que essas pessoas fazem por mim, o que eu faço por essas pessoas. O que essas pessoas seriam capazes de fazer por mim, por me amar. O que é amor? Vai para muito além de eu desenhar um coração e mandar pintar. E dizer que isso é amor. Muitas pessoas que acreditam que falar sobre pautas sociais, que falar sobre empatia, que falar sobre respeito às individualidades, que falar sobre a diversidade do mundo é militância, são professores que ainda não despertaram o olhar. É preciso educar o olhar. E você não educa o olhar a partir do momento que você, sendo professor, desconsidera estudo científico. Porque cada um dos documentos, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, Base Nacional Comum Curricular, todos esses documentos foram feitos com base em estudo científico. Outra questão que uma colega sinalizou foi, mas não é adestramento do professor querer enfiar a goela abaixo da gente os documentos para a gente seguir? Não. Sabe por quê? Quando esses documentos foram criados, documentos recentes eu estou falando, eles foram criados a partir de um debate amplo com a sociedade. Amplo. Quando estavam se criando as metas nas CONAES, nas Conferências Nacionais de Educação, eu estava lá. Quando estavam criando a Base Nacional Comum Curricular, com pesquisa online, eu estava lá. Quando as diretrizes estavam sendo criadas, com toda a participação da comunidade escolar, da sociedade como um todo e de profissionais da educação, eu estava acompanhando a criação dessas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Então, não, os documentos oficiais não foram impostos aos professores. Os documentos oficiais são enxergados como impostos para um professor que não acompanha as questões políticas em torno desses documentos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é de 1996. Eu não posso dizer que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional está sendo imposta a mim como verdade, porque houve um debate amplo até que essa lei fosse aceita. Houve um debate amplo até que a sociedade como um todo entendesse que a educação infantil, primeiro, que a sociedade entendesse, quem participou do debate, que a criança é um cidadão. A criança é um construtor de cultura. A criança é alguém que sente, que pensa, que reage. A criança não é uma folha em branco para o pai imprimir o pensamento dele, ou para a escola imprimir o pensamento dele, ou para o colega imprimir o pensamento dele, porque a criança é um ser pensante. Entender que uma criança, pelo simples fato de ter acesso ao conhecimento de que não é apenas a formação familiar dele que existe, e não é apenas a formação familiar dele que é adequada. Entender que isso vai fazer com que a criança chegue no futuro e queira ter uma família que seja diferente ou desrespeite a família, isso é de uma rasura, me perdoem os colegas, mas é de uma rasura sem tamanho. Entender que existe diversidade no mundo não leva ninguém para um espaço de não valorização da família. Como não leva ninguém para um espaço de desvalorização da formação familiar de que ele veio. O que leva alguém a considerar a família de que ele veio é o amor que ele recebe dentro do seu familiar. A escola não está dizendo para a criança, olha, a sua família que tem um pai e uma mãe é inferior. Não, a escola está dizendo, olha, existem diversos tipos de famílias. E todas elas merecem igual respeito. Não é porque tem duas mães que não merece respeito. Mas também não é porque tem uma mãe e um pai, tem uma estrutura tradicional que não merece respeito.
A escola não impõe. E um pai que tem medo da imposição da escola é um pai que não dialoga com o filho. Ensinar valores familiares, a gente ensina através do exemplo e do diálogo. Mas é um diálogo em que eu sento com a minha família, eu, mãe, e entendo que um filho meu pode divergir de mim. Sem medo. É o dizer para o meu filho e para minha filha, existem estes valores aqui. Foram os valores nos quais eu fui criada, dentro da sociedade que existia na época. E a minha filha chegar para mim e dizer, existem esses valores aqui, que eu considero também importantes para essa época em que eu vivo. O que é que a senhora acha? Alguns meses atrás, eu conversava com a minha filha sobre a questão do trabalho dela, de desenho, que ela gosta de desenhar. Meses não, acredito que já faz até anos. Alguns anos. Ela estava muito descontente com o traço dela. E ela dizia, o meu traço não é bonito. E eu falava para ela, existem diversos traços. E sempre tem alguém que gosta desse tipo de traço ou daquele tipo de traço. Tem gente que gosta de desenhos com linhas mais finas, tem gente que gosta de desenhos com linhas mais grossas. Tem gente que gosta de desenho com linhas mais tortas, tem gente que gosta de desenhos que são mais fofinhos, tem gente que gosta de desenhos que são mais grosseiros. O mundo é diverso. E em algum lugar no mundo existe alguém que gosta do seu traço. E você tem que aprender a gostar. Porque antes de ter esse traço, você tinha um outro traço de alguém que tinha uma coordenação motora bem diferente. E hoje, ela tem outro traço dela. Ontem à noite, ela estava aconselhando uma colega sobre a questão do traço. E ela estava falando exatamente o que eu falei para ela. Então, eu já passei por isso. E eu já achei que o meu traço era feio. Mas você tem que entender que existem diversos tipos de traços, diversos tipos de pessoas. Isso tem significado para um filho seu. Você se mostrar receptivo às dificuldades deles e às dores deles sem minimizar. Conversar com ele. E ele vai entender que no momento que ele tiver uma dificuldade, ele pode ir até você. Agora, no momento que você quer impor a uma pessoa, a uma criança que faça sempre do mesmo jeito, que tenha um traço do mesmo jeito, que tenha a letra do jeito que você tinha, que viva no mundo de hoje, do jeito que você vivia, na década passada, 4, 5 décadas atrás, isso, sinceramente, não é ter um espaço de diálogo com o filho, porque você não está aberto para que o seu filho venha divergir de você. E não é porque você acredita que o seu filho não está divergindo de você com palavras que ele não diverge mentalmente. E que ele vai crescer e vai se tornar um menino bom. E o que seria um menino bom? Um menino reprimido, um menino calado, um menino que não pensa a sociedade na sua frente, mas que pensa a sociedade com o colega da escola? Que quando tem questões de preconceito, ele vai lá e fala com a tia dele, ou vai lá e fala com alguém da escola, porque não tem espaço para falar com você, porque você não aceita a diversidade do mundo, porque sabe que você tem uma mente fechada, aí fica uma questão. Mas, em todos os casos, isso eu falo como mãe, em todos os casos, se você é professor, você precisa entender que você debate a partir de documentos oficiais. E que você precisa seguir documentos oficiais. E que nesses documentos oficiais, a gente trabalha com a diversidade do mundo. A gente trabalha a questão de aprender a conviver, aprender a ser, conhecer-se, explorar o mundo e a diversidade do mundo, desenvolver empatia, aprender a tolerar a religião do outro, a forma como o outro escolheu para viver a vida dele, a formação familiar do outro. E ninguém respeita aquilo que fica combatendo, falando que não deve existir, quando diz assim, não precisamos falar disso na escola.
É a mesma questão da inclusão. É a mesma questão da inclusão. Eu vi gente falar sobre inclusão aqui, dizendo assim, é melhor colocar as crianças no espaço regular. Inclusive, professoras e mães de crianças com deficiência. E elas não conseguem entender que, ainda que a gente não tenha uma inclusão eficaz, e a gente tenha mais uma inserção do que uma inclusão, ainda que seja só uma inserção, nossas crianças não foram invisibilizadas. Elas existem. Existem autistas. Existem crianças surdas. Existem crianças cegas. Existem cadeirantes. Hoje, existem crianças Down. Hoje, a sociedade entende que essas crianças existem porque elas podem adentrar espaços que antigamente era negado a elas. Uma criança que nascia com síndrome de Down, quando eu era criança, o acesso a outros espaços era negado a ela. Então era a casa dela, a porta da casa dela. Escola não, porque não existia escola para elas. Como não existia lei de inclusão, como não existia acompanhamento nenhum. Hoje, quando a gente luta pelo direito da criança com deficiência na escola regular, a gente está lutando também para que essas crianças tenham o direito de não serem visibilizadas. Elas existem no mundo. E as outras crianças, elas precisam entender que essas crianças existem. Precisam ter empatia, precisam aprender a respeitar. E precisam aprender a conviver com o diferente, porque todos nós temos determinado tipo de deficiência. E é por isso que a gente defende criança com deficiência não atrapalha a escola. Nunca. Porque a escola vai para muito além de aprender que B com A é bar. Muito além. O convívio social com o diferente e o respeito ao diferente é de extrema importância. Quem entende diferente disso, não entende qual é a função da escola do século XXI. E aí defende uma educação arcaica, em que a função da escola é apenas ensinar a ler, escrever e contar. E quem sofrer bullying lá dentro, que se dane. E quem passar por processo de não aceitação lá dentro, que se dane. E aqui daqui a 50 anos a gente vai estar lendo os relatos de quem está sofrendo hoje dentro da sala de aula. Com bullying, com racismo, com preconceito de toda espécie. Porque existem professores que acreditam que não é nada demais. Mas a gente tem relatos de 50 anos atrás. De 40 anos atrás, de 30 anos atrás, de 20 anos atrás. Nós temos relatos, eles estão aí. A escola é um espaço de conflito, é preciso entender enquanto espaço de conflito. Deixa eu ver os comentários. Bom dia, amores. Shirley, não é militância, é apurar os olhares. Eu não gosto do termo mimimi. E eu não sei o que é que um professor que fala em militância entende sobre questões sociais. Porque geralmente quando eu vejo um professor falar em militância, ele está falando de um outro professor que está trabalhando questões sociais de diversidade e temas transversais. Conhecimento de mundo. Cruzamento de conteúdo de saber científico com realidade. Um professor que tem um olhar apurado para entender que o mundo é diverso, que existe determinada criança dentro da sala de aula dele, que precisa ser incluída, e que para essa criança ser incluída, ela precisa trabalhar com uma educação antirracista, até que as outras crianças entendam que não apenas as características físicas delas, mas daquela criança que é negra, é algo que deve ser positivo para a criança negra e para elas, porque é um outro cidadão frente a ela, e que merece respeito e consideração do mesmo jeito. Um professor que não trabalha isso, aí é militante se trabalhar. Não, se a gente ensinar que é todo mundo igual, as crianças aprendem a respeitar todo mundo. Isso é feito há séculos. Isso não funciona. Isso não funciona. Porque quem diz que ensina que todo mundo é igual não está ensinando. Não está educando. Está dizendo para as pessoas, está dizendo para as crianças que existe um mundo lá fora em que você é aceito. Como você for. Isso é mentira. Está ensinando para as crianças que existe um mundo lá fora
que a mulher é tratada do mesmo jeito que o homem, inclusive em direitos. É mentira. Me recuso a ensinar mentira para os meus alunos. Me recuso a educar dentro de uma perspectiva de que todo mundo é igual, porque dentro da minha igreja, dentro da minha religiosidade, aos olhos do meu Deus, somos todos iguais, mas apenas aos olhos dele. Apenas aos olhos dele. Iguais em direito. Né? Trazendo aqui para a religião cristã, o céu é para todo mundo e o inferno é para todo mundo. Vai depender de como cada um vive. Não importa. Se você é branco, se você é negro, se você é amarelo, né? Se você é mulher, se você é homem, não importa. O inferno é para todo mundo, o céu é para todo mundo. Mas aos olhos da sociedade, se você nasceu mulher, você nasceu condenada. Há uma vida dolorida. E se você é homem, você passa por tantos outros processos que também são doloridos. Cada um nas suas dores. Só que o machismo, que faz com que mulheres sejam assassinadas, não faz com que os homens sejam assassinados. Mas faz com que eles tenham problemas emocionais terríveis durante a vida inteira. E que eles não experimentem muitas vezes sequer o amor. Por causa do medo que é impresso neles, o medo das emoções. Porque eles são homens e não podem sentir. Então, como é que eu vou chegar na sala de aula e vou dizer para um aluno meu que ser mulher é ser fofa, é gostar de maquiagem, é pintar uns mural bonito na parede, e que a mulher é isso, que a mulher é aquilo, é a coisa mais fofa do mundo, no Dia da Mulher, sem lembrar da luta da mulher na sociedade? E sem lembrar de como tantas mulheres hoje estão sofrendo em outros países, sendo tratadas como bicho, como propriedade? De maneira nenhuma. Isso é viver fora do mundo, isso é viver, é levar para a escola um mundo totalmente diferente da realidade. E é por isso que muitas crianças se perguntam, para que é isso? Meu filho mais novo chegou para mim essa semana e disse assim, para que matemática? Para que existe matemática? Matemática não deveria existir. Eu olhei para trás e cantei aquela musiquinha, matemática em toda parte. Só isso. E ela deu risada e eu dei risada. E eu estava falando para ela o quanto a matemática é importante para o desenho dela, né? E sabe qual é o problema da matemática na escola? É que se ensina matemática desassociada da realidade. Então você não sabe para que serve. Você sabe para que servia a bendita tabuada que colocava você numa fila e tão-lhe palmada nas suas mãos? Não sabe. Para que serve? Você quer servir para quê na vida? Você sabe para que você aprendia sobre reta, sobre ângulo? Não, porque é tudo desassociado da realidade. Quando chego para ensinar na educação de jovens e adultos, é que eu fui entender os conteúdos que me foram apresentados. Porque pessoas analfabetas estavam me mostrando para que aquele conteúdo servia no espaço de trabalho deles. A gente precisa aprender a cubar uma terra. E tem uma pessoa que é analfabeta e sabe cubar uma terra. Para você sabe cubar uma terra? Digo, olha, eu não sei cubar uma terra, não. Mas eu aprendo. Aprenda a cubar uma terra. A gente tem que aprender a cubar uma terra. Querem aprender? Amanhã eu tô aqui e ensino para vocês. Cheguei pro meu vizinho. Analfabeto. Vai fazer um mal com um copo. Sentei com ele e perguntei, você sabe cubar terra? Ele disse, sei. Você me ensina? Ensino. Sentamos os dois na calçada, o chão de terra, e ele começou a desenhar. E ele fez a terra, ele colocou o comprimento da terra, e ele foi me mostrando como é que eu usava as operações matemáticas e o conteúdo da escola para associar ele à realidade. Analfabeto. Mas o conhecimento que ele tinha de vida e de mundo e de como a matemática era importante para ele saber como é que ele ia fazer o plantio e quanto ele ia colher, eu não sabia, porque quando me ensinaram na escola, me ensinaram de forma prática. Então eu estou vendo o professor defender um ensino não prático, desatrelado e desassociado da sociedade. Ah, mas professor de português só tem que ensinar português. Não tem que militar.
Ensinar interpretação de texto, sem interpretar o mundo. Ler é passear pelas palavras, por acaso? Não, ler. Já de acordo com o que o mestre dizia, ler não é passear pelas palavras. Ler é ter uma profunda compreensão daquilo que foi lido. E você não tem uma profunda compreensão daquilo que foi lido se você não cruza o conhecimento científico, o saber científico com a realidade em que você vive. Se você lê um monte de livro na universidade e você diz que não serve para nada, você realmente precisa voltar, pegar o livro de novo, ler tudo de novo e cruzar isso com a sua realidade para você entender. Senão, você passeia pelas palavras, você não leu livro nenhum. Ler 30 livros, 40 livros, 50 livros, só para dizer assim, eu li 40 livros, 50 livros, como eu sou inteligente, isso não serve para nada. Eu fazia isso quando eu era adolescente. Desde os 11 anos de idade, eu leio literatura brasileira. E eu tinha o maior prazer de dizer, olha, eu já li praticamente todos os livros de Machado de Assis, eu já li praticamente todos os livros de José de Alencar, eu saía comendo o livro. Pergunto, o que é que você entende de Dom Casmurro? O que é que você entende da estrutura machista em que o Bentinho foi criado? Como é que você entende o tratamento que o Bentinho deu para Capitu? E como o Bentinho, dentro da sociedade, preferiu mandar uma mulher pro exílio. Pro exílio. Do que se separar dela. Compreende? Não adianta, como dizia Paulo Freire, ler que Eva viu a uva. Só que Eva viu a uva. Sem saber todo o contexto social em que Eva vive. Bom dia, Carmeli. Bom dia, obrigada pelo carinho. A ciência e o ser humano não é neutro. O respeito das relações sociais, formação contínua e de qualidade. Deixa eu ver aqui. Que o comentário, quando é grande, eu tenho que clicar. Nos permite a evolução, reconstruir, ressignificar, seguir a lei e o dever. Sair do amadorismo, educação e ser criança é algo que existe posicionamento político. Parabéns, obrigada, meu amor, pelo carinho. Muito obrigada. Ana, aqui em Goiânia tinha que ter palestra nas escolas, porque a inclusão ainda não existe nas escolas. Existe muito uma inserção, né? As colegas estão dizendo, tem uma colega dizendo que não está me vendo. É todo mundo que não está me vendo, gente? É porque minha internet está bem lentinha. Mas vamos lá. O que existe é inserção, não é inclusão. E muitos profissionais não estão preparados e não querem estar preparados para a inclusão, porque acreditam que essas crianças devem ser levadas para outro espaço, em que elas possam ficar lá no canto delas, sem na cabeça deles atrapalhar o andamento da aula, porque eles têm que ensinar. Uma colega diz assim, por isso que a alfabetização está desse jeito. Não, a alfabetização não está desse jeito, não. Nós temos uma demanda muito maior nas escolas brasileiras. A alfabetização está muito melhor do que ela era antigamente. Muito melhor. Porque antigamente não existia o número de crianças que existe hoje. A questão da alfabetização é algo que dá pano para manga. Dá pano para manga. Conheço pouquíssimos profissionais preparados para alfabetizar letrando. São poucos. Que conhecem o método e que dominam esse método. Poucos, são muitos não, viu? São muitos não. Vamos lá. Voltando para a nossa questão da nossa tretinha pedagógica. Para finalizar. Se um professor de educação infantil for levar em consideração os temas que ele vai utilizar em sala de aula, se ele for levar em consideração o que cada família pensa, ele não trabalha amparado por BNCC e por Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, nem aqui nem na China. E é por isso que muitas escolas particulares fazem de conta que trabalham Base Nacional Comum Curricular. Fazem de conta. Fazem de conta. Porque trabalhar a Base Nacional Comum Curricular e entender uma criança como um papel em branco, onde se imprime o querer da família, entender uma criança como um ser que não pensa, que tudo que você enfia na cabeça dele, ele entende que é verdade, é você reduzir a criança a nada. É você dizer, olha, essa criança aqui, ela não pensa.
ela não sente, ela não constrói cultura. Essa criança aqui, se ela ficar comigo, eu vou ensinar ela que isso aqui tá certo e só isso dá certo. Aquilo ali tá errado. Isso não é ensinar. Isso não é nem ensinar, quanto mais educar. Isso é adestrar. Isso é adestrar. É a família que diz, você precisa seguir a religião que a gente segue. Gente, a criança vai crescer. Ela vai entender que existem outros espaços religiosos. Maioria das crianças que eu virem ser criadas dentro do espaço religioso, de religiosidade, não é de espiritualidade não, de religiosidade cega, são as crianças que, ó, quando chega na adolescência, espirra. Não adestre as pessoas. Eduque as pessoas. Não dê sermão na sua sala de aula, não dê sermão na sua sala de aula, não dê sermão na sua casa. Dialogue. E as pessoas assim, o pessoal fala que diálogo dá certo, diálogo não dá certo. Vocês estão dialogando? Porque diálogo funciona a longo prazo, não é a curto prazo, não. E não funciona a curto prazo, sabe por quê? Vou explicar por quê. Porque não dá para enfiar uma ideia na cabeça de uma criança. Se desse para enfiar uma ideia na cabeça de uma criança, você chegaria para a criança e você falaria assim, olha, seguinte, não pode subir no escorrega por esse lado. Só pode subir pela escadinha e descer. Obrigada, Cléo, pelo carinho. Só pode subir pela escadinha e descer. Aí você diria isso uma vez, pronto, entrou na cabeça da criança, que ela não pensa, né? Entrou, não funciona. E não funciona por quê? Porque a criança vai experimentar. Aí ela vai para escorrega pelo outro lado. Aí você vai lá, dialoga de novo. Então, se você subir por esse lado aqui, pode ser que você se machuque. Por isso que a Pro pede que você vá pelo outro lado. Você vai precisar reforçar isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, até que a criança tome ciência de que é melhor subir pelo escorrega pelo lado certo. E muitas vezes ela vai subir pelo lado errado, ela vai escorregar, ela vai se machucar. E só depois que ela se machucar, que ela experienciar que o que você falou é verdade, é que ela vai começar a entender, realmente. Bom dia, Giovânia. Aí a criança vai entender realmente, né? O que a Pro tá falando faz sentido. A criança, ela não segue você cegamente se não fizer sentido para ela. É por isso que as crianças não respeitam regras na escola, porque não faz o menor sentido para elas. Você diz para a criança, então, você tem que entrar na sala e sentar e ficar quieto. Senta na cadeira e fica quieto. A criança senta na cadeira, ela levanta, ela bate os pezinhos, ela futuca o coleguinha, ela bate o lápis na cadeira. Ela faz aquilo que ela quer fazer. Até o dia que ela compreende, não. Eu preciso estar, nesse momento, calmo para poder fazer isso aqui. Mas, no primeiro momento, ela faz o que ela pensa, o que ela sente, ela experiencia do jeito que ela quer. Agora, se tiver uma família constantemente adestrando uma criança, por exemplo, vou dar um exemplo de adestramento que geralmente é muito funcional. É uma mãe que diz para uma criança para não encostar na criança com deficiência na escola porque ela é doida. Um dos relatos que a gente mais tem é esse. Você tem uma criança com deficiência na sala de aula e os pais das crianças ditas normais falam para a criança não encostar no outro porque o outro é doido. O trabalho que o professor tem para desconstruir essa ideia de que uma criança com deficiência é doida, para as outras crianças não ficarem com medo dela, é um trabalho gigantesco. Porque todo dia que a criança sai de casa, o pai diz, então, não encoste naquele fulano não, viu? Ele pode machucar você, ele é doido. Eu ouvi isso a minha infância inteira em relação a um adolescente com deficiência. Na época eu era uma criança, ele era um adolescente com deficiência. Não tinha acesso à escola, ele não tinha. Era invisibilizado. Mas ele estava na rua. E todo mundo dizia, fulano é doido. Eu morria de medo do menino. Morria de medo do menino. Se o menino estivesse de um lado, eu estava do outro lado, porque eu tinha medo do menino machucar. Esse menino nunca machucou ninguém. Ninguém.
Hoje, eu faço questão do lugar que ele tá, eu sentar e conversar com ele, que é a coisa mais gostosa do mundo é conversar com ele. Ele é uma pessoa maravilhosa, um menino doce, um menino espetacular. Morre de medo de polícia. E aí eu vim entender que a doidice não estava nele. Estava em muitas pessoas ao redor dele, que sabendo que ele tem medo de polícia, fica dizendo, olha a polícia, imprimindo dor e sofrimento numa pessoa com deficiência. É preciso educar o olhar. Finalizando, daqui a pouco vai cair a minha internet, vai cair porque eu tô com a bateria fraca. Finalizando com vocês, quando a gente abre uma treta pedagógica, num grupo de professores, a gente espera que se considere não a opinião minha e a opinião sua. Porque eu não estou falando aqui com base na minha opinião pessoal. Eu estou falando aqui com base em estudo científico, em leis e em documentação, cruzando isso com a realidade. E exemplificando para que vocês compreendam. Mas a minha base não é a minha opinião pessoal, não é o que eu acho. Eu acho que o filho é meu e eu faço o que eu quiser. Isso é o que você acha dentro da sua casa. Você faz o que você quiser dentro da sua casa. E ainda assim, se você fizer algo que fira o direito de cidadão dessa criança, você vai responder legalmente. Lembro certa feita que uma professora me disse, numa reunião pedagógica, deixa eu ver aqui, gente. Oi, Yasmin, me traga o carregador, filha. Uma professora disse na reunião pedagógica, a criança caiu e quebrou o braço. Tá bom, ela quebrou o braço, gente. A gente levou para poder o atendimento, acontece. Mas se acontecer dentro de casa, ninguém fala nada. E eu pensei, isso tá errado. Acontece da criança cair na escola e quebrar o braço. Acontece, obviamente. Acontece da criança escorregar, se machucar, ralar o joelho. Acontece. O que eu não posso é de repente chegar... Obrigada, filho. O que eu não posso é de repente chegar e dizer assim, vocês não podem falar nada. Porque em casa eu não falaria nada. Inclusive tinha até um policial na época, um policial desses do, como é que fala? Do Proerd. E eu falava para a professora, eu digo, ó, desculpa, colega, peço perdão. Entendo a questão da criança ter se machucado. Mas o policial tá aqui para fazer crer que se uma criança quebrar o braço dentro de casa e ela chegar no hospital com o braço quebrado, vai se investigar porque essa criança quebrou o braço. Será que a criança caiu e quebrou o braço ou será que esse braço foi quebrado por espancamento? Porque a criança é um cidadão. E o Estado está aqui para proteger esse cidadão que é a criança. Então o pai não pode bater no filho, espancar um filho até o ponto de quebrar o braço dele sem responder legalmente, porque todo mundo responde. Ou, em tese, todo mundo deveria responder legalmente por isso. Amores, as minhas transmissões eu não tenho dia. Mas lá no meu canal, vai lá no meu canal. Até queria muito que vocês comentassem lá no meu canal do YouTube. Tem alguns temas que a gente coloca lá que são bem polêmicos e falta comentário. Que à medida que a gente coloca comentário nos vídeos do YouTube, a gente consegue que esses vídeos sejam recomendados para outros professores. E a gente amplia o debate, tá bom? Então, meu canal, Gia Carvalho, Ideia Criativa, lá no YouTube. Então, eu vou pedir para vocês, eu vou tentar levar essa live também para lá. Eu vou pedir para vocês que vão até o canal, olhem os temas que a gente tem, se vocês puderem ouvir, nem que seja 5 minutos, precisa ouvir a live toda não, tá, gente? Que as lives a gente às vezes é demorada assim, acho que eu já tô falando há 1 hora aqui. Mas, vocês indo lá e comentando, não é por questão de dinheiro não, viu, gente? Que eu ganhei $7 no YouTube. $7, não ganhei dinheiro não no YouTube. O YouTube não me dá dinheiro. Live não me dá 1 centavo e o YouTube não me dá dinheiro. Tá bom? O que me dá dinheiro é o meu site. Quem quiser lá, ideiacriativa.org, quiser acessar o meu site, pegar o material que eu deixo lá gratuito, que eu tenho muito material gratuito, é 12 anos de trabalho, né? Quem quiser ir lá pegar o meu material, só de você acessar o meu site, eu ganho sim. Lá no site. Agora o YouTube, $7. Posso abrir para vocês e mandar um print. $7 é o quê? Um pouquinho mais de R$30, menos de R$40. Vamos lá. Vamos lá. Então, finalizando. Eu já falei finalizando umas 30 vezes, né? O tema é bom. O tema é bom, a gente vai seguindo. A gente vai seguindo. Tudo que a gente fala, tudo, toda treta pedagógica que entrar. Gente, treta pedagógica sobre professor não ser chamado de tio.
Embasamento teórico. Entendeu? Gi, treta pedagógica sobre questão salarial. Cadê a LDB? Cadê a lei do piso? Cadê? Bora ler antes? E aí a gente vem aqui expor nossa opinião. Ah, mas eu, enquanto mãe, eu faço o que eu quiser do meu filho. Não, você não pode fazer com o seu filho. De jeito nenhum. Porque se você fazer o que você quiser do seu filho, você vai responder legalmente porque você está querendo fazer o que você quiser de uma pessoa que não é propriedade sua. A criança, o nosso filho, a gente fala nosso, não é numa ideia de propriedade, não. Falando como mãe, a gente não cria filho pra gente, não. A gente cria pro mundo. A gente cria pra viver em sociedade. Como é que eu vou ensinar um filho meu a conviver apenas com pessoas que ele acredita que são cidadãos de primeira classe? Ah, mas ele respeitando os outros, isso não é respeitar. Isso não é respeitar. Quando você fala, a escola não pode falar sobre isso aqui, você não está respeitando essas pessoas. Essas pessoas existem, inclusive existem dentro da escola. Dentro da escola, essas pessoas existem. Ah, mas é muito mimimi. Hoje também tudo é racismo. Existem crianças sofrendo racismo dentro da escola. O currículo, existe o currículo da escola e existe o currículo oculto da escola. A escola pode fazer de conta que isso não existe e aí colar lá na parede que escola ensina e pais educam. Eu falava outro dia, se eu chego na escola e tá lá escrito, escola ensina e pais educam, primeiro eu preciso sentar com a gestão, se eu for matricular um filho meu e perguntar assim, que tipo de educação vocês promovem aqui? Porque no momento que vocês puxarem determinado tema, eu tenho filhos críticos e reflexivos. Porque eu sou professora e porque na minha casa a gente tem abertura para crítica reflexiva. Se de repente o professor aborda um tema de uma maneira que um filho meu ou que uma filha minha considera inadequado, ele vai respeitosamente dialogar com o professor. Como quando uma professora no ensino médio falou para minha filha, hoje é dia da mulher, parabéns para nós, que somos mulheres de bem, mas para as prostitutas não. E a minha filha chegou em casa e disse, mãe, eu tive que conversar, eu tive que debater assim, se chamar a senhora lá, a senhora já sabe por que foi. Porque assim, eu aprendi que não existe mulher superior. E que se é dia da mulher, é dia de todas elas. E que eu não sou superior a uma prostituta. E que uma prostituta não é alguém para eu olhar como se fosse uma escória da sociedade. Porque eu não ensino meus filhos a olharem para as pessoas como escória da sociedade. Nenhuma pessoa. Se de repente os meus filhos tomarem um caminho de serem desrespeitosos com professores, ou tomarem um caminho de estarem calados diante das injustiças, eles não aprenderam isso comigo. Então, eu, enquanto mãe, não tenho o mínimo medo do que a escola vai falar para um filho meu. Porque a nossa educação familiar, enquanto mãe, é antirracista. É antimachismo, é antimisoginia. Então, um filho meu, uma filha minha, no espaço de debate, não vai aceitar, de jeito nenhum, calada, um determinado ponto de vista. Professor não vai para a sala de aula para impor o ponto de vista dele. Tanto um ponto de vista preconceituoso, quanto um ponto de vista fechado nas ideias dele. E é isso que a gente está precisando no mundo, de entender. Porque a gente chega aqui, coloca uma treta pedagógica, que é uma expressão engraçada, pra gente que tá aqui convivendo há 10 anos, é uma expressão engraçada. Igual a treta, gente, a treta. A gente coloca uma treta pedagógica e coloca lá, respeite. Então, quando alguém
expõe um comentário que eu divijo, você não vai me ver chamando a pessoa de gado, você não vai me ver xingando a pessoa, mas você vai me ver questionando o comentário da pessoa. E aí muita gente diz assim, ah, mas vocês colocam o tema e a gente não pode dar a opinião de vocês. Sim, você pode dar a sua opinião. Eu posso divergir da sua opinião, você divergir da minha, até que uma canse. Porque debate é isso, debate de ideias. E se você entra num debate, você tem que estar aberto às ideias diferentes. Então, quando uma professora diz a escola só ensina, eu quero saber onde é que ela joga o conhecimento dela acerca dos pilares da educação, da Constituição Federal, da Base Nacional Comum Curricular, das diretrizes curriculares, da Lei de Diretrizes e Bases Nacionais. Porque se é professora, se pressupõe que teve acesso, que leu e que debateu, inclusive trabalhou no momento de debate para a construção desse documento. Se a pessoa dizia, mas é a opinião minha, sim, mas a opinião de professor é uma opinião que precisa ser dada com base em estudo científico e em documentação. Então, se o professor chega para mim, por exemplo, para defender letra cursiva na educação infantil, que é outro tema extremamente polêmico, letra cursiva na educação infantil. A gente coloca lá, treta pedagógica. O que é que você acha da utilização de letra cursiva na educação infantil? Vai ter professor que vai dizer, isso é terrível, isso é um horror, isso de acordo com esse estudo é isso. Ok. Mas vai ter outro professor que vai dizer assim, não, mas em Maria Montessori a gente tem as letras cursivas, É outra teoria. É outra teoria. O professor que vier discutir métodos de alfabetização. Ah, eu gosto da alfabetização dentro da perspectiva do letramento. Ah, os métodos analíticos já foi comprovado que são superiores. Aí o outro vem dizer assim, não, mas eu gosto dos métodos sintéticos. Ah, mas a alfabetização fônica era muito superior. Por quê? Porque Capovilla falou isso aqui. E eu concordo com o pensamento desse teórico. Então você tem embasamento, tá ali, ó. Tá ali. Senão você vai pegando ideia daqui e ali, vai jogando na sua saleta, você não sabe nem de onde veio. Aí você, eu trabalho com educação infantil, gente, e eu gosto de trabalhar com a educação infantil dentro da perspectiva do Centro de Interesse de Decroly. Eu acho maravilhosa. Ah, tá, não, eu gosto de vir na perspectiva de Emílio Ferreiro. Tá, mas eu já acho que uma escolarização, algo mais tradicional, é melhor, porque a gente está preparando para isso. Sim, mas isso é com base em quem? Agir com base na minha experiência. Sim, mas a sua experiência é pautada apenas no contexto da sua sala de aula, no seu olhar específico e generalizado. Essa não é a realidade do país inteiro. Por exemplo, eu trabalho numa escolinha particular em determinada região do país e eu acredito que a minha experiência na escolinha particular em determinada região do país se aplica às escolas públicas de outros espaços. Então, se você trabalha na cidade, numa educação urbana, você não entende educação no campo. Entende? Para você aplicar a educação no campo de qualidade, você precisa estudar sobre a educação no campo. Fazer a leitura da realidade daquelas pessoas que atuam ali, daquela comunidade que vive ali. Você precisa monitorar para você descobrir com o que é que essas pessoas trabalham. Qual é a fonte de renda dessas pessoas? Essas pessoas são alfabetizadas. Isso tudo vai no projeto político-pedagógico da escola. Não é um projeto pedagógico, é um projeto político-pedagógico. A pessoa diz assim, ah, mas não pode ter política na escola. Sim, mas o projeto é político. Não é politiqueiro, ele é político, projeto político-pedagógico. Mas quantos professores no Brasil a gente tem que participaram na construção do projeto político-pedagógico? Boa parte dos projetos político-pedagógicos desse país é construído por um coordenador ou por uma outra pessoa só para poder dizer tem o documento, porque se não tiver o documento, não tem verba. Então, é uma educação de faz de conta. E quando a gente tem uma educação de faz de conta, acontece o que acontece. A gente tem um monte de professor que no momento de um debate quer falar da opinião pessoal dele, de acordo com as crenças pessoais dele e de acordo com os dogmas da religião dele, desconsiderando totalmente os documentos oficiais e a lei. Fica difícil debater assim.
sendo professor. A gente entende que uma mãe, que uma avó, que uma tia tem esse olhar sobre a criança, de que a criança é uma tábula rasa, é uma propriedade dela. A gente não entende como é que um professor que leu a BNCC tem essa mesma ideia de que uma criança é uma tábula rasa para imprimir as ideias da gente. Isso não faz para mim o menor sentido. Então, cabe leitura. Professor precisa ler constantemente, tá bom? Então, gente, a treta continua aí. Quem tiver tema para treta pedagógica e não quiser puxar a treta, manda para mim aí que eu puxo a treta para vocês. Quem quiser participar dessa treta de uma maneira aberta, porque aqui o grupo é fechado, quer participar dessa treta de uma maneira aberta, a gente tem um post lá no Instagram. Procura no Instagram, Ideia Criativa Educa. E lá a gente pega esses debates daqui, tô pegando agora recentemente, esses debates daqui, essas tretas pedagógicas daqui, e leva lá pro Instagram, tá bom? E lá você debate também, tá? Lá você diverge. Porque o mundo é isso. A rede social, a rede social é muito tóxica. Por quê? Porque a gente não sabe conviver com o olhar do outro. A gente não sabe conviver com o divergente. A gente não sabe. A gente fica preso muitas vezes dentro de um livro, dentro de uma sala de aula, falando um monte de coisa, mas no momento de chegar do campo prático, para entender as outras pessoas, os processos pelos quais essas pessoas passaram, que fizeram com que essas pessoas tivessem esse pensamento fechado, a gente não consegue. Então, muitas vezes a gente tá em família e alguém tem um comentário machista. E a gente não entende que aquela pessoa conviveu numa comunidade diferente da nossa, teve um acesso à educação diferente do nosso, nunca pensou o mundo da maneira que a gente pensa, e a gente quer que a pessoa entenda em um segundo, aos gritos, que o comentário dela foi machista. Quando a gente sabe que isso é um trabalho de formiguinha. E, gente, como eu falo sempre pra vocês, há 12 anos que eu sou blogueira, né? Isso é um pensamento mais recente meu, graças a Deus a gente muda. Ninguém influencia outra pessoa na base do grito e do desrespeito. Se você quer realmente que as pessoas compreendam a importância da educação, você precisa conseguir delas que elas te admirem, que elas te respeitem. E você só alcança a admiração e respeito se você respeitar as outras pessoas. Xingar as pessoas em um debate, inadmissível. Questioná-las, sim. Muitas vezes você fazer um textão do tamanho do mundo que a pessoa não vai ler, não vale de nada. Vale de nada. Mas, aliás, vale. Outras pessoas vão ler e vai ser bom. Mas, se você questionar a pessoa sobre os motivos pelos quais ela defende esse ponto de vista, talvez ela entenda que falta um embasamento teórico, que falta leitura de documentação, que falta para ela empatia, que falta educar o olhar para entender que a sociedade é diversa, que falta entender sobre a própria criança dela e a educação que ela dá. Nós somos pais, nós não sabemos tudo que é bom para os nossos filhos. Isso é uma mentira sem tamanho. Ah, o pai e a mãe sabem o que é bom para o filho. Sabe não. Sabe não. Eu trato meus filhos com respeito, trato meus filhos com amor. Sou louca pelos meus filhos, morreria por eles. Mas não sei, de maneira nenhuma, o que é a perfeição para cada um deles. O que é que eles precisam para ser felizes na vida. Isso é uma busca deles, uma caminhada deles. Porque a vida é deles, não minha. Agora imagine uma família com uma mãe narcisista. Imagine uma família que diminui uma criança. Imagine uma família que desrespeita uma criança, que espanca uma criança. Ela realmente sabe o que é bom para a criança? Então eu não posso defender de maneira nenhuma, primeiro com base na documentação, que uma criança não tem acesso a um conhecimento da escola, diferente do conhecimento da família, porque senão isso não seria uma escola. Isso seria uma casa de cuidados. A escola seria assistencialista. Então eu não posso defender isso.
E com base em opinião pessoal, desconsiderando, ainda que eu não tivesse lido nenhum documento, eu entendo que existe uma diversidade de famílias. E que o mundo não é um conto de fadas, onde todas as famílias sabem exatamente os valores perfeitos para ensinar para os seus filhos. Existe uma diferença entre moral e moralidade. A moral é um olhar seu sobre você. Isso que eu estou fazendo é moral, isso que eu estou fazendo é decente, isso que eu estou fazendo é ético. A moral é um julgamento seu sobre as suas ações. Quando é sobre as ações do outro, isso é moralidade. Isso é hipocrisia. Então eu quero entender que nós estamos num grupo de maioria de professores, que nós temos pais, avós, aqui temos sim, temos estudante de pedagogia. Eu quero entender que num grupo de professores, no momento que a gente puxa um tema desse, que é um tema espinhoso, gente, deixar que as famílias eduquem sozinhas é adestramento? Deixar que as famílias escolham o currículo da escola de acordo com o que elas acham que é correto é educação de qualidade? Vamos tirar as pautas antirracistas, vamos tirar as pautas de diversidade, de temas transversais da sala de aula, porque as famílias não querem? Compreende? Compreende? É disso que eu tô falando. Se eu sou professor, trabalho com base em estudo científico. E não com base em currículo construído por pessoas que não estudaram sobre desenvolvimento infantil, sobre aprendizagem, sobre ensino. Eu não passei anos e anos da minha vida sentada nos bancos de uma universidade e depois fazendo pós-graduação para seguir o currículo de uma família que acredita que a criança tem que ter acesso apenas àquilo que ela acredita que deve ser mostrado para a criança. Porque não é o professor que mostra. A realidade, ela tá aí, escancarada. Uma criança interagindo com a outra, numa roda de conversa. Vai contando sobre o seu mundo e a outra criança sobre o mundo dela. Até que elas entendem que os mundos são diferentes. Que as interações se dão para que elas aprendam sobre esses outros mundos. E elas se encantam por esses mundos e elas respeitam esses outros mundos sem precisar odiar o mundo delas. Então, se a sua criança é amada, cuidada e está no seu mundo de sonho maravilhoso, o máximo que vai acontecer com ela, se ela encontrar com o mundo de outra criança que é dolorido, ela tem empatia, ela entender, poxa, eu sou amado na minha família, eu gostaria muito que você fosse amado na sua. Conhecer o mundo do outro, se o nosso mundo é bom, gera empatia. Se o nosso mundo é ruim, a gente começa a se questionar. Para no momento que a gente tiver condições, a gente transformar essa realidade. E se eu sou professor e eu não acredito que a educação é uma forma de intervenção no mundo, se eu não entendo que a educação transforma as pessoas e as pessoas transformam a sociedade, para que ser professor? Aí eu vou fazer qualquer outra coisa. Gente, beijão pra vocês. Muitíssimo obrigado pelo carinho de vocês. Vou tentar jogar essa live lá no YouTube, tá bom? Até mais.